na QE Marta Guerra, onde Rica Chati. Eu me apresentei na minha língua materna terena. O meu nome é Marta Pio, eu sou indígena do povo terena e atualmente eu trabalho aqui na escola da minha comunidade. Eu sempre digo que a escola sempre foi minha segunda casa, né? Então eu tive meus professores aqui da minha comunidade como referência. Aí eu via eles, né? Eu falava, nossa, eu quero ser igual a eles, né? Ensinar e aprender, porque a gente aprende a todo momento. Então eu escolhi a pedagogia, né, inspirado nos professores que eu tive aqui da minha comunidade. Meu nome é Thiago Silvério de Camilo, eu tenho 27 anos, eu sou da etnia terena, moro na aldeia indígena Iquiruá. O curso de enfermagem eu escolhi porque é uma área que vai beneficiar bastante a minha comunidade. O pessoal da saúde lá, ela tem um vínculo com a população, né? Não só no horário de serviço, mas no período noturno. Ele não trabalha só 8 horas por dia como na cidade. Ele é chamado tipo 24 horas, tem que estar à disposição da comunidade. E eu gosto de atuar nessa área. O Projeto Araribá, ele surgiu em 1996, tá? Pelo que eu lembro desta época, porque eu fui o primeiro docente aqui da casa, coordenador deste projeto, tá? Surgiu a pedido da aldeia, porque naquela época existiam muitos índios que trabalhavam fora da aldeia. Eles fizeram um apelo à Diocese de Avaí, e até então o padre daquela época ali, o pároco que trabalhava na aldeia, trouxe essa demanda para o bispo da época, e o bispo da época então entrou em contato com a universidade pedindo que a universidade pudesse trabalhar dentro da aldeia, desenvolvendo ações que permitissem a fixação do índio na aldeia, que era uma demanda das lideranças locais, né? Quando o projeto surgiu, então, vinculado à universidade, nós tínhamos a FUNAI, que era o órgão federal responsável pela tutela dos índios, a Diocese de Bauru, a universidade. Sempre tinha alguém que fazia por nós, né? E agora a gente observou com a formação das pessoas que se formaram, os indígenas que se formaram, a gente está sendo o protagonista da nossa própria história, né? Então eu acho que o ganho é isso, né? Apesar que a gente tem que avançar muito ainda, né, nessa parte da educação, mas a gente pôde, por exemplo, em 96, essa parceria com a Universidade, FUNAI e comunidades indígenas. Em 2003, os indígenas assumem sala de aula, né? Você vê que desafio, né? Nós tivemos alguns indígenas que fizeram o Magistério Superior Indígena, que é um projeto do Estado, mas, porém, tivemos que formar professores indígenas nas áreas de conhecimento para melhorar a qualidade do ensino, né? Então, isso falando da educação, mas na saúde também, né? Nós tivemos enfermeiros formados, indígenas, né? Que hoje atua dentro da terra indígena. Quando iniciou-se o projeto na aldeia, no ano de 1996, eu morava próximo às escolas, né? Aqui, na sede. E eu lembro assim, muito bem quando foi o início do projeto, que a minha filha hoje tem 26 anos, ela estava com 2 meses quando foi a apresentação do projeto na escola indígena. E eu vi aqueles alunos universitários chegando, então a gente tem aquele susto, né, o indígena, assim, na cabeça do indígena, falou, nossa, quem faz faculdade é só quem tem dinheiro, né? Na época, assim, eu vi aquele susto. E até então, eu estava terminando o colegial e fui para fazer técnico de enfermagem. E aí eu comecei a fazer o técnico e comecei a atuar como agente de saúde aqui na terra indígena de Araribá, ajudando voluntário também. E aí eu comecei a gostar dessa profissão a partir daí, fazendo o curso técnico, né? Trabalhei há 8 anos como técnico e comecei a fazer a faculdade. Vão se completar 13 anos de formação dentro do projeto Araribá, né? E onde hoje eu atuo como enfermeira da terra indígena Araribá. O projeto do MEL foi o primeiro projeto. Ele foi desenvolvido com recursos da Alemanha,
nós conseguimos o recurso, nós construímos a estrutura, nós cercamos a área e colocamos 20 colmeias com as abelhas já dentro das caixas limitadas. E durante todo esse ano, foi um ano de captura de mel, nós fomos formando os índios para eles entenderem a manipular com as abelhas. Eu auxiliava esses índios na extração do mel e a venda desse mel. Fruto também de uma solicitação das comunidades, eles tinham muita dificuldade de fornecer leite para as crianças. Então, nós enviamos um outro projeto para a Alemanha e conseguimos recursos para a reforma das mangueiras e aquisição de matrizes de vaca para a produção de leite. Na biologia, para você ter uma ideia, como eu estava como coordenador e os meus alunos estavam lá, surgiu um grupo de estudo que chamava GEA, que é Grupos de Estudos Ambientais. E esse grupo de estudo, eles estudaram a flora daquele local, estudaram a avifauna, que é a espécie de aves daquele local. Nós desenvolvemos um projeto que foi enviado naquela época para o Unisol, e nós captamos recursos do governo federal para implementar na aldeia um projeto que foi chamado de Semear na Aldeia, que foram com as crianças, que eles aprenderam a coletar sementes de espécies nativas dali da aldeia mesmo, fazer a separação dessa semente, produzir mudas e fazer o replantio na beira do rio. Então, assim, foram diversos projetos que foram desenvolvidos. Pedagogia, para mim, ela surgiu como uma ajuda, né, devido à minha atuação, né, com as crianças dos anos iniciais. Quando a gente trabalha dentro de uma escola e a gente não tem direcionamento, fica complicado, né? Aí o trabalho da gente não flui, né? Então não reflete aquele aprendizado nos alunos, né? Que a gente precisa desse retorno das crianças, né? Então, com o ensino que a gente tem no curso, então a gente aplica em sala de aula e isso ajuda no aprendizado das crianças. Com os indígenas, nós temos tido disciplinas que tematizam questões relacionadas à própria forma, né, de conceber a vida, a natureza, a relação dos indígenas com a sociedade, com eles próprios. Então, a gente tem tentado não apenas inserir conteúdos, mas pensar em metodologias de ensino que possam amenizar alguns efeitos, né, trazer um pouco a cultura deles mesmo para o espaço da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente considera que os professores, eles buscam, a partir de metodologias de ensino, incorporar os estudantes e, entre eles, os estudantes indígenas. Eu agradeço a Nyandaru, que a gente fala, né, que é Deus na língua portuguesa, que eu estou numa turma que o pessoal me acolheram bem, né? Então o pessoal todo, assim, a gente tem uma amizade muito grande, sempre estenderam as mãos quando a gente precisa. Muito interessante porque, assim, eu aprendi muito com eles também, né? Principalmente questão tecnológica, assim, que coisas que eu tenho bastante dificuldade, entre em contato com uma colega ou outra, alguém sempre está me auxiliando, né? E alguns também gostam de saber sobre a cultura, né? Como que funciona. Alguns perguntam se tem casas ainda, né? Como antigamente, né? E a gente coloca a realidade como é, né? Eu assumi a coordenação do projeto Araribá em 2016, né? Desde aquele momento, o projeto passou por algumas mudanças, algumas transformações, como todo projeto, né? A partir da demanda e da necessidade dos nossos alunos indígenas, o nosso projeto ele se organizou em duas grandes frentes, digamos assim. Uma frente do projeto é orientar os alunos indígenas que já estão conosco no Unisagrado.
Então, todo o processo de acompanhamento psicopedagógico, identificação de possíveis dificuldades de aprendizagem, encaminhamento para professores, para coordenadores. Então, todo esse suporte, né, desde que o aluno indígena entra na universidade, nós realizamos no projeto Identidade Araribá. Então, uma das singularidades do nosso projeto é poder acompanhar os nossos alunos indígenas durante o tempo de formação. Então, esta é uma grande frente do projeto. Uma outra frente que foi surgindo ao longo, né, desse transcorrer foi a necessidade de orientar os candidatos que iriam ingressar no ensino superior. O que a gente começou a perceber? Muitos alunos, muitos candidatos ao ensino superior tinham dificuldades no preenchimento de matrícula, em fazer o vestibular, tinham dificuldades de escrita, tinham dificuldades de escolher um curso superior, assim como é a dificuldade que todas as pessoas têm. Então esse foi um outro braço, digamos assim, que o projeto foi desenvolvendo. Eu assumi a reitoria no ano de 2020 e já ouvia falar muito bem do projeto Araribá. E eu sou muito feliz de perceber que o projeto Identidade Araribá valoriza a pessoa indígena com seus direitos, suas culturas, seus saberes. Quando um índio chega no final de uma graduação, eu tenho a plena certeza, ele evoluiu muito, ele cresceu muito, mas também sofreu muito, porque é uma distância muito grande entre a nossa rotina e a convivência deles na comunidade e eles estarem inseridos em uma universidade. Não é tão simples assim. Qualquer faculdade hoje privada que você for, você vai conseguir entrar. O difícil é você se manter, porque é ali que vem a mensalidade, vem xerox, vem... Opa, hoje não tem como ir de ônibus, vou ter que dar um jeito de ir. Então, essa ajuda financeira, e não só financeira, mas assim que a gente teve o apoio, eu falo por mim, de professores e tá ali, o próprio Cleiton no período que esteve conosco sempre apoiando, então é diferente você pegar e ir numa universidade que você vai estar sozinho, sem só você se virar. Quando a gente olha para a nossa cultura de uma forma geral e a forma como a gente se relaciona, com a nossa sociedade se relaciona com as culturas indígenas, nós vemos muitas vezes uma dificuldade de incentivar a autonomia e a liberdade das comunidades indígenas. Então nós já temos muitos alunos formados dentro das próprias comunidades, né? Esses alunos já formados, eles devem ser sujeitos e participantes ativos na própria comunidade. Então, dentro do Unisagrado, as comunidades indígenas tiveram vez, voz e fala para trazer as suas demandas, para trazer as suas questões, para poder falar sobre a sua cultura e serem acolhidos por toda a comunidade acadêmica. Eu me sinto muito orgulhosa, né, de ser a primeira indígena a se formar no superior, daqui da terra de Jaribá. Em 103 anos, ter a primeira indígena a se formar no superior, pelo projeto Araribá. Eu fui assim, motivação para muitas mulheres a começar a estudar e a começar a fazer faculdade. Hoje, quando tem assim, encontro de mulheres indígenas, eu chego assim a chorar, porque elas fazem muita homenagem a mim, porque elas falam que a motivação delas ter entrado numa universidade, ter se tornado professora foi um dos motivos. Eu vou chorar. Ai, Deus. Se todos nós realmente tomarmos consciência que nós habitamos uma casa comum, posso chamar assim de uma grande aldeia, e trabalharmos para o bem das pessoas, a vida pode ser muito melhor. E isso a gente aprende também com a comunidade indígena.